Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, grata estou, Pai, por estar na Sua presença. Te peço que esteja conosco e perdoe as nossas falhas, pois muitas vezes nos esquecemos o quanto o Senhor fez e continua fazendo por nós. Fica conosco, é a minha petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 8, com o título de Disposição e Confiança. O texto base se encontra em Neemias, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei que o rei me tinha dito. Eles disseram: Vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Eu te convido a aprender mais sobre a Palavra de Deus. Introdução. A destruição de Jerusalém, por ordem de Nabucodonosor, concluída em 586 a.C., fez parecer que os planos de Deus para seu povo pudessem ser frustrados e que sua soberania, naturalmente, viesse a ser desacreditada. Jerusalém tornou-se uma terra arrasada, perdera seu templo, seu culto e seus muros. Na lição de hoje, veremos as motivações que levaram Neemias a desafiar o povo à reconstrução dos muros, fato que devolveu segurança e dignidade a Jerusalém. Só lembrando, um trecho que nós encontramos na Bíblia, em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, assim, por mais que as evidências mostrem, parece, que os planos de Deus foram frustrados e que ele não tem poder, a gente precisa estar sempre lembrando que ele é poderoso e acima de todos e de qualquer coisa que possa acontecer. E que os seus planos não podem ser frustrados. Deus tem um plano geral, um plano que nós, humanos, não conseguimos muitas vezes entender, não conseguimos ver, mas Deus ele tem esse plano, um plano traçado, geral, e que nada foge a esse controle, o controle que ele detém. E que ele tem poder para todas as coisas, ele pode todas. E nós, em Cristo Jesus, também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Então, nós podemos superar essas adversidades desde que estejamos segundo o coração de Deus e andando de acordo com os seus propósitos, na obediência, e com Jesus Cristo como nosso líder, o cabeça da igreja. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hoje. Tópico 1. A lembrança do quanto Deus tem sido bom. Após o relato que obteve da parte de seu irmão Anani, do quanto Jerusalém se tornara terra arrasada, Neemias chorou, jejuou, orou e derramou seu coração diante do rei Artaxerxes, com o intuito de dispor sua vida para que os muros fossem reerguidos, objetivando restabelecer proteção contra os inimigos que os rodeavam. Depois de toda a explicação dada ao rei acerca da deprimente situação de Jerusalém e da solicitação para que fosse ver como estava a cidade, Neemias recebe da parte de Artaxerxes não só autorização, como também toda a segurança e suprimento para o empreendimento. Com todas as portas abertas, Neemias não se gabou de sua capacidade de persuasão, nem mesmo atribuiu à bondade do rei o sucesso de sua solicitação. Como servo de Deus, ele soube reconhecer de onde teria vindo a sua bem-sucedida tentativa,
Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Neemias 2, versículo 8. Neemias colocou na conta da bondosa mão de Deus sobre sua vida a aquiescência do rei, ao conceder-lhe mais do que havia sido pedido. Nas experiências devastadoras enfrentadas nos dias de hoje, muitas vezes com a realidade de uma verdadeira terra arrasada, será preciso que tenhamos sempre diante de nossa mente o quanto a mão de Deus tem sido bondosa para conosco, ao nos proteger, livrar e guiar. O desespero de hoje não pode nos fazer olvidar do agir de Deus em nossas vidas. O que está obscuro agora não deve fazer-nos pensar que Deus não haja mais. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Salmos 77, versículo 10. Essa foi a impressão que teve Asaf em seu tempo de dor, mas logo em seguida ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Salmos 77, versículos 11 e 12. Recordar, meditar e considerar sobre o quanto Deus tem sido bom é o primeiro passo para o recomeço. Então, façamos também como o profeta Jeremias, que deixou para nós, um exemplo. Diante da calamidade que estava assolando o povo naquele período, ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, versículo 21. Então, que nós possamos seguir o exemplo tanto de Asaf quanto de Jeremias, A gente trazer a nossa recordação os feitos de Deus em nossa vida, os milagres, A presença de Deus, como que Ele tem nos guiado todo esse tempo e tem nos livrado, nos protegido. Se hoje nós estamos aqui tendo essa aula, eu estou falando, vocês estão ouvindo, é porque primeiramente Deus nos presenteou com a vida, com a saúde, Então, nós precisamos estar gratos em todos os momentos, porque graças a Deus Ele tem nos protegido, tem nos livrado, E não tem deixado que faltasse o essencial para a nossa vida. Então nós temos motivo de estarmos alegres e estarmos gratos. Amém? Vamos continuar com o próximo slide. Tópico 2. Disposição e coragem para recomeçar. Sim, vamos começar a reconstrução. Foi a resposta do povo ao chamado de Neemias. Tudo que passa por destruição na vida dos servos de Deus deve experimentar um processo de retomada, mas para reerguer alicerces derrubados é preciso muita disposição. Recomeçar não é fácil em nenhum sentido da vida. Como dito pelo escritor, poeta irlandês Oscar Wilde, todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. As experiências positivas e negativas da vida têm a marca da desconstrução. Os perdoados procuram reconstruir às duras penas o dano deixado pelo pecado. Os pecadores precisam crer que haja futuro para aquele que se dispõe a recomeçar sua vida, seu relacionamento com Deus e, portanto, em ambos os casos, a disposição do filho pródigo precisa ser presente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15, versículo 18. Para reconstruir, é preciso recomeçar, ainda que isso signifique algo muito pequeno. Recomeçar um casamento destruído, uma vida moral arruinada, reconstruir finanças abaladas, a confiança perdida e tudo o mais que tenha sido lançado ao chão. Somente será possível ver a obra restaurada
se a disposição for tal que nos leve a recomeçar a partir dos escombros, pouco a pouco. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Zacarias 4, versículo 10. Então, gente, essa passagem que eu acabei de ler, né, falando sobre Zorobabel, eu vou fazer uma breve explicação aqui só para a gente relembrar algumas lições anteriores, tá? Para ficar bem explicadinho. Então, Zorobabel, ele foi um príncipe de Judá, descendente de Davi. Zorobabel era filho de Salatiel e neto de Joaquim, o rei de Judá, que ficou prisioneiro na Babilônia. Você pode verificar em Esdras, capítulo 3, versículo 2, e em Ageu, capítulo 1, versículo 1. Quando Zorobabel retornou com o grupo principal dos exilados, né, em 537 a.C., ele se tornou um dos líderes, né? Ele foi o líder responsável pela edificação dos alicerces do templo. Você pode ler em Esdras, capítulo 3, versículos 8 até o 10. Então, Zorobabel, ele era o responsável pelos assuntos civis da região de Judá sobre o governo persa. Então, por isso, Zorobabel é designado na Bíblia como governador de Judá. Você também pode verificar em Ageu, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 2. Então, elucidado aqui, explicado, né, quem era Zorobabel. E aqui nessa passagem ele fala que aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, eles tiveram que recomeçar do zero. Realmente retirar os escombros, porque tudo tinha sido, né, destruído, acredito eu que retirar os escombros, limpar o terreno, levantar o alicerce, tudo isso teve um início. Primeira coisa, tirar os escombros, depois limpar o terreno. Então é por etapas. Então a palavra está dizendo aqui que aquele que desprezar o dia das pequenas coisas, porque tudo começou tão ali de baixo que parecia, né, que não ia alcançar aquele objetivo final. Então, por mais que as coisas pareçam assim, que está começando de algo tão pequeno, parece que é algo insignificante. Mas, gente, tudo tem um início. A gente não começa a subir uma escada pelo terceiro ou quarto degrau, né? Para mim atingir o último degrau, eu preciso pisar no primeiro degrau, subir o primeiro, depois o segundo e assim consecutivamente. Então, as coisas começam devagar, aos poucos, mas se a gente respeitar principalmente as etapas e as orientações do nosso Senhor, nós vamos chegar no objetivo final. A disposição, naturalmente, exigirá uma coragem para enfrentar os desafios de um duro e difícil recomeço, né? Disposição precisa dessa coragem. A gente falou aqui, citamos aqui em Lucas 15, versículo 18, a citação do filho pródigo, né? Primeiro ele teve que se levantar. Primeiro passo, ele precisou se levantar, ir até o pai, dizer a ele que pecou contra o céu e tinha pecado contra o pai. Então eu preciso primeiro levantar, tomar essa atitude, praticar essa ação. Em segundo passo, reconhecer o meu erro, pedir perdão e assim continuar a caminhada, tá? Isso não quer dizer que nós não vamos ter medo. O medo vai surgir, mas eu não posso permitir que o medo paralise. Medo surgirá, porque nós somos humanos, somos suscetíveis a ter medo. E o medo, muitas vezes, ele serve também como um alerta, né? Para nós estarmos mais atentos a certas situações. Mas a gente só não pode permitir que ele nos paralise na caminhada, ok? Então, Neemias, ele se preparou espiritual e estrategicamente para a reconstrução dos muros. A sua prudência, ao procurar em silêncio reconhecer a desastrosa situação, confiado sempre na bondosa mão de Deus sobre sua vida, o encorajou a começar a obra, desafiando o povo a trabalhar para não mais permitir que os inimigos lhe infligissem tamanha humilhação. Disposição e coragem, juntamente com vidas debaixo da bondosa mão de Deus, é a receita para a reconstrução de muros. Tópico 3.
a confiança no bom projeto, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Nesse viés, então, surge a pergunta: em que se baseava a coragem, a qual se apoderou do povo para que a reconstrução fosse levada a cabo? O texto afirma que foi a confiança de que o projeto era bom. Portanto, valeria a pena investir nele, mesmo que por ora só houvesse escombros à frente. Vejamos por que o projeto era bom. Primeiro, porque estava debaixo da aprovação e do cuidado de Deus. Segundo, porque Neemias havia estudado todas as possibilidades. Terceiro, porque a liderança de Neemias era confiável, visto que ele estava completamente comprometido com a reconstrução. Diante de todas essas características apontadas, o povo podia confiar no sucesso do empreendimento, mesmo sabendo que obstáculos iriam surgir, dentre eles uma oposição velada, mas incapaz de impedir a ação de um povo disposto, corajoso e confiante. A confiança fez com que Neemias enfrentasse os opositores, os quais zombavam e humilhavam o povo, por conta de seu estado de destruição. Todavia, baseado no que Deus iria fazer, bem como na confiança do cuidado e proteção de Deus, tudo isso fez com que a obra de reconstrução dos muros fosse bem-sucedida. A reconstrução em qualquer área de nossas vidas deve ser encarada com disposição, coragem e confiança, na certeza de que Deus tem sido bom ao longo de nossa história, pois Ele mesmo fará com que sejamos bem-sucedidos. Então eu deixo aqui o versículo para vocês de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoiem em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então nós precisamos sempre confiar no Senhor, de todo o coração, E não vamos confiar no nosso entendimento, vamos confiar na sabedoria que vem do alto, na sabedoria do Senhor e que Ele está conosco. E se Ele está na frente do projeto e Ele que determinou e principalmente traçou todo o projeto, arquitetou tudo aquilo ali, com certeza nós estaremos alcançando esse sucesso, nós seremos bem-sucedidos, Então vamos confiar a nossa vida nas mãos dele, nos seus cuidados, nos cuidados de Jesus, e ele com certeza vai endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas. Bom, gente, essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe. Um forte abraço. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Até a nossa próxima aula. Tchau.